Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Menos Pausa Mais Play, onde a gente fala da menopausa sem medo, sem firulas, de um jeito simples, tranquilo, transformando essa fase que é normal na vida da mulher, mas que é considerado um fardo, numa fase de superação, movimento e de transformação. Eu sou a doutora Karen, ginecologista, especialista em menopausa, vivendo a menopausa, a parte boa, a parte ruim, criadora do movimento Menos Pausa Mais Play, informação de qualidade com ação de verdade, para transformar essa fase que é normal numa coisa fácil, tranquila, trocar o medo por movimento, qualidade. Nesse episódio a gente vai falar sobre a alteração da menstruação. É o que acontece antes da tal da menopausa como sintoma, que vocês vão entender aqui que eu sempre falo de menopausa como fase e não como sintoma. Então, climatério, menopausa e o que vem depois da menopausa, para mim é uma coisa só, menopausa. Então, nessas irregularidades menstruais, a gente tem cólicas, aumento de fluxo, diminuição do fluxo, aumento do intervalo entre as menstruações, vai ter alguma mudança, que às vezes tem gente que sente muito pouco, mas tem gente, vocês vão ver aqui nos nossos exemplos, que sente bastante essas alterações, seja para muito ou para pouco. Então, fica aqui que hoje nosso episódio é de sangramento, alterações menstruais que precedem a menopausa como a parada. E para falar de um tema que bagunça geral, a gente vai falar da alteração da menstruação, porque não tem um jeito certo, é mais fluxo, é menos fluxo, tira todo o seu humor, dá uma dor, não sei, é ruim, é uma mistura de humor, fica tudo oscilando, pior do que Wi-Fi ruim, gente. E não é só isso, tem os altos, os baixos, de todos os sintomas combinados, então menstruação, climatério, menopausa, meu Deus. Eu trouxe hoje a Anamélia. A Anamélia é intensa, ela é multipropósito, ela faz tudo de uma vez, é um negócio impressionante como é que ela tem, acho que 30, 60 horas no dia dela. E eu trouxe ela porque ela sentiu na pele todas essas alterações de sangramento. Ela também não sangrava, ela usava Mirena, e aí de repente começou o negócio a bagunçar. E a gente tentou de tudo, até a hora que a gente teve sim que entrar numa cirurgia. E esse tempo todo que a gente fez os tratamentos, hora nenhuma ela perdeu o bom humor, ela sabia o que estava acontecendo e ela, vamos tentar, sempre o que a gente vai fazer para a próxima? Onde que a gente vai? Então eu acho que é esse tipo de visão que é extremamente importante a gente ter nessas horas, porque tem gente que responde super rápido, mas tem gente que demora, e eu sempre gosto de ir do mais leve pro mais pesado, e às vezes isso demora. Oi, Anamélia, muito prazer, obrigada por você estar aqui. Eu que te agradeço pelo convite, por poder dividir minha história. E a sua história é super rica. Então me conta, quando que começaram essas bagunças de sangramentos? Então, o que aconteceu? Como eu usava o Mirena, eu não tinha sangramento, então pra mim tava um mar de rosas. Vida normal, muita energia, tudo tranquilo. De repente, mesmo com Mirena, eu comecei a sangrar. E aí eram sangramentos esporádicos, sem um fluxo contínuo, não tinha uma agenda, né, que eu soubesse, daqui de 20 dias, daqui 15 dias. E isso começou cada vez a ficar mais frequente e começaram as cólicas. E você falou, né, que eram cólicas. Você nunca sentiu cólica? Nunca tive cólica, nunca tive TPM. A minha vida menstrual foi sempre muito tranquila. E aí, de repente, eu comecei a ter cólica de ter que colocar bolsa de água quente, porque eu não conseguia. Uma vez você até queimou sua barriga, Queimei minha barriga. Eu mandava fotos pra você da minha barriga vermelha e não passava dor. E eu sou alérgica a analgésico, então eu ainda tinha esse complicômetro, né? Eu podia tomar um analgésico ou outro, mas eu não podia tomar coisa muito forte. E os sangramentos muito esporádicos até um ponto que começou a trabalhar minha vida, porque eu não tinha previsibilidade. Isso que eu acho que é o pior. E a Anamélia, ela é advogada, então ela trabalha com parte de exportação e importação, então não tem tempo ruim. E é qualquer hora do dia, da noite. Então o negócio assim, começar a atrapalhar a vida profissional era muito ruim.
Sim, não é? horrível, horrível. E você nunca sabia quando ia acontecer, né? E alguma hora você pensou que isso pudesse ser já da menopausa, do climatério? Não pensei, no começo não. Essa história toda, eu tenho 50 anos. Essa história começou eu tinha 45 anos. Então, era precoce pensar em menopausa. Então, assim, quando a gente diagnosticou que eu tinha miomas, eu atribuí aos miomas os efeitos que eu tava sentindo. E a gente acabou tendo esse olhar. E aí teve toda uma parte hormonal que você começou a mexer, e aí isso mascarou um pouco todo o meu processo de menopausa, né? Não era claro onde eu tava no ciclo da menopausa. Então, eu acho que isso pra mim foi uma coisa que hoje eu não sei dizer quando eu entrei. Eu não tenho essa clareza. Porque a gente foi a parte dos sangramentos, aí a gente descobriu os miomas, aí a gente tentou tirar só os miomas que estavam atrapalhando, e aí mesmo assim não dava. A gente tentou várias coisas e nada funcionava. Até uma hora que eu falei, né? Falei assim, ó, vamos ter que tirar esse útero, porque só tirar o mioma não estava adiantando. E aí a gente foi, depois do quê? De uns 5 anos? Sim. Eu fiz você entrar na menopausa sem querer. Sem querer, a menopausa não foi. Eu queria fazer uma menopausa. Eu dei uma medicação para ela, para diminuir todos os hormônios, e é uma menopausa temporária. Então foi por querer, para justamente diminuir os hormônios e ver se tinha alguma coisa a ver com os hormônios. Eu fiz você usar um monte de hormônios. Aliás, você sentiu um monte de efeitos colaterais. Sim. Né? Então, a gente fez várias tentativas até a hora que eu falei, vamos tirar de vez esse útero. E aí, tirou o útero, e aí você continua sentindo algumas coisas. Tanto que a gente hoje usa hormônio. Sim. Assim, o que aconteceu antes de tirar o útero, tudo tava muito bagunçado, eu não tinha muita clareza de onde eu tava, mas eu senti esses efeitos colaterais, e foi um ciclo, mesmo eu sendo muito positiva, né, eu acho que é um traço meu, eu tenho muita positividade em relação a acreditar no tratamento, mas eu comecei a ter tanto efeito no meu corpo, de inchaço, de cólica, de mau humor, de instabilidade emocional, por conta dos remédios que eu tava tomando. Tinha um remédio específico que eu acho que era o Primolutinol. O Primolute, eu não posso nem ouvir esse nome. Não, eu tenho um pavor desse remédio, porque a sensação que eu tinha é que eu tava grávida. É uma ótima medicação, principalmente para essa parte de sangramento, mas realmente tem gente que tem efeito colateral. Nossa, era um horror, uma angústia. E eu sempre inchada, e isso vai virando um ciclo vicioso mesmo, de você começar a achar que você não pode, que você não vai conseguir naquele dia. Eu tive ganho de peso, uma série de coisas que me deixaram realmente com um humor muito ruim em relação a esse tópico, né? Não em relação às outras coisas da vida. E com a retirada do útero, que fez 1 ano agora, mudou tudo, porque eu voltei a ser quem eu era antes do início desse processo. E você tá tomando um pouco de hormônios também. Sim, então aí a gente aí conseguimos ter clareza depois, né, com o meu corpo limpo daquela medicação toda, de como eu tava na fila da menopausa. Né? E aí a gente começou a reposição. Isso. E aí você ficou com medo, né? Quando eu falei pra gente usar progesterona, você ligou isso com o Primolute. Na hora. Né? Eu vou te falar que eu ainda tenho esse ranço. Eu vou pegar aquela bolinha, que é uma redondinha branca, me dá um guts, assim, eu falo, ai meu Deus, mas eu tô super bem. E entender que você entrou na menopausa, ou que você... Porque você ainda não tá na menopausa, você ainda não tá com 0 de hormônios, tanto que a gente não tá... Você não tá tomando testosterona, você toma uma dose baixinha de estrogênio, não é? O adesivo. O adesivo ainda, isso. E a metade do adesivo que você tá usando, não é? Não, mas é o de 25. É, o de 25 já, ótimo. Deu um baque pra você, essa coisa de falar que você tá na menopausa? Eu acho que teria dado, com certeza teria dado, se tivesse sido um processo normal. Então eu tô lá vivendo minha vida normalzinha, de repente, entrei na menopausa. Talvez isso teria me impactado. Mas a minha menopausa foi muito tumultuada. Então no final do dia, eu tava torcendo pra aquilo acontecer rápido, porque à medida que a gente foi tentando caminhar com soluções e não foi encontrando respostas, você sempre me falava assim, não, mas daqui a pouco você vai entrar na menopausa e vai resolver. Daqui a pouco vai entrar na... E não vinha. Não vinha. Então, quando eu entendi que eu podia tirar o útero e que isso ia resolver o tema dos sangramentos e dos miomas, e aí sim, eu estaria na menopausa por conta da minha idade, isso pra mim foi um alívio. Um alívio. Eu nunca tive uma questão de, tipo, um preconceito. Entrei na menopausa. Nunca. Mas também essa circunstância toda me levou a esse cenário, né? E a Anabelle é nossa amiga ageless.
tá? Porque ela não tem esse negócio de idade, não. É como ela se sente, tá, gente? E eu acho que isso é extremamente importante. É um exemplo pra todo mundo, porque não é a idade que você tem, não é o número. Não. É como você se sente. Sim. E você se sente jovem. Muito jovem. E depois de tirar esse problema, então... Foi ótimo. Eu perdi peso, eu fiz a reposição, isso voltou a me dar energia. Eu sempre falava pra Karen que eu tinha muita... Assim, eu acordava de manhã sem energia nenhuma durante esse processo. A sensação que eu tinha é que a cama tava me sugando pra baixo. Eu tinha que me forçar a sair da cama, eu tinha que me tirar da cama. E você nunca foi assim, né? Porque você é daquelas que Nunca. acorda, faz... eu tenho... Lê um livro, faz não sei o quê, medita, Exatamente, eu tenho muita energia. E aquela pessoa não era eu. Eu falava, peraí, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo comigo aqui, que não sou eu. Eu não tive tanta oscilação de humor, de raiva, de nada disso. Que eu tenho várias amigas que reportam, mas o meu era energia. Minha energia foi sugada. E aí eu tinha muita ansiedade de retomar quem eu era, que é quem eu sou hoje. Hoje você tá bem. 100%. E você pensa em parar um dia com os hormônios? De jeito nenhum. Não, porque Você tem medo? Você tem medo do câncer de mama? Você tem medo dos efeitos que talvez possa dar dos hormônios? eu não tenho medo, tanto que eu nunca resisti à ideia. Eu sei que tem muita mulher que resiste. Ai, mas eu vou fazer reposição, tem casos de câncer na minha família. Eu nunca resisti, pra mim sempre foi muito natural. Eu acredito muito na ciência. Então, assim, se é científico que isso faz bem, eu tô super tranquila. Eu sempre fiquei com muito medo de até acertar o ponto. Talvez por esse histórico de ter tido tanto tempo de sofrimento, eu ficava, será que eu ainda vou demorar mais 3 anos até acertar o ponto do meu hormônio? Mas foi muito rápido. Então, assim, a gente foi muito certeira. Já nas primeiras reposições, eu já voltei à vida, ressuscitei. E tô excelente, assim, acordo cedo com muita energia, durmo Se bem. tivesse nos seus 40, 30 anos. É os 20. Né? Então, isso é um exemplo mesmo. Nossa, Ana, eu fico muito feliz de poder dividir essa história sua com todo mundo que tá vendo aqui. E eu espero que vocês se identifiquem. E é importante essa coisa do... a gente achar que é normal ficar velha, que é normal ficar sem energia, que é normal estar cansado o tempo todo. Não é normal. Não é normal. Tá? Envelhecer é uma coisa que é natural. Agora, se sentir velho, isso eu não acho que é o normal. Não é o seu normal. O seu normal, se você já é velho desde os 20 anos, beleza. Agora, se você não é e a coisa tá mudando e você é uma mulher, a gente tem que olhar. A gente tem que olhar essa parte de hormônios, de menopausa, porque muda a gente e a gente pode voltar ao normal. Com certeza. E autoconhecimento, né? Porque se você se conhece, você sabe como você é. E aí, quando você não está do jeito que você é, você identifica muito rápido. Perfeito. Você fala, tem alguma coisa química acontecendo aqui dentro de mim que não é sou de você, eu. não é perter. Procura ajuda. Não é perder. Procura ajuda. Quero te agradecer. Obrigado. Eu sei que foi rápido. A gente tem, assim, muita coisa pra conversar. Mas... de coração, e eu espero que vocês aproveitem muito essa história, tá? Porque pra cada um é de um jeito diferente e vocês vão ver, cada episódio vamos ter mais gente pra falar das mesmas coisas, só que de jeitos diferentes, com sintomas diferentes e às vezes com um desfecho diferente. Exatamente. Obrigada, viu, Ana Amélia? Obrigada, foi ótimo. Que história, né, gente? Cada mulher se expressa de uma forma única. Às vezes o mesmo sintoma tem várias vertentes. E no próximo bloco a gente vai ver a história da Flávia, que também teve problema com a irregularidade menstrual e ela tá também nessa fase de é um problema? É sangramento? É hormônio? O que tá acontecendo? Então fica aí. Eu tenho, assim, o prazer de apresentar para vocês a Flávia Durante. Flávia Durante é empreendedora, é DJ, é empresária. Eu não sei, eu não tenho nem adjetivos tantos pra falar de você, né, minha amiga? Pode falar bombril, mil utilidades. Bem-vinda. Eu quero te agradecer de você estar aqui. Obrigada, né? Nesse nosso terceiro episódio, que a gente tá falando sobre sangramento. E a gente meio que se conheceu assim, não foi, Flavinha? Foi por causa de um danado do mioma, né? Eu já tinha operado há muitos anos, aí foi voltando. Enfim. Quantos anos você tá hoje, Flávia? Vou fazer 49 em fevereiro. Aí, ó. Então, eu lembro da Flávia com 40 mesmo. Era isso mesmo. Você tava com 40 e a gente começou a se ver porque você tava com mioma e tava começando a te incomodar, né? Esse mioma. Sim, eu tinha operado, ficado super de boa e aí ele foi voltando e bagunçou tudo de novo.
E depois dos 40, você acha que você começou a mudar? Mesmo você já tinha um mioma, você tem algumas outras questões também, mas você viu que deu uma mudada, né? Deu uma bagunçada. Antes eu menstruava 3 dias certinho, não dava trabalho, 28 dias, era uma beleza, nunca me incomodou. Aí depois que apareceu o mioma a primeira vez, fui bagunçando com hemorragia de sujar a cadeira do trabalho. Aí eu operei, acho que foi 2011, 2012, melhorou, e aí depois, perto dos 40, foi aparecendo de novo, né? Porque é uma coisa que para e volta, né? A gente sabe disso. E aí começou a me incomodar de novo, de ficar menstruada meses sem parar. E aí... Foi até pior do que da primeira vez, né, lindona? Acho que foi até pior, porque aí eu ficava prostrada e ficava menstruada direto, assim, não tinha eu lembro que você chegava a ter anemia. Foi, né? Chegou a dar anemia. E você no meio daquelas correrias, tendo que trabalhar, você trabalha de noite, de dia, e você chegava pra mim e falava assim, cara, eu tô sem forças. É bem isso mesmo. E aí, até cheguei a tentar aquele negócio de copinho, mas não adaptei, aí, enfim... Aí eu fui procurar esse tratamento, primeiro lá com o Serelina, né, e tudo. Melhorou bem também, né, mas aí começou a bagunçar tudo. Eu senti muitos altos e baixos, né, aí depois dos 40. Então eu tive uma época que eu tava no ápice também da sexualidade, muita vontade de transar e me achando linda e maravilhosa. Aí depois da pandemia, todo mundo, né? Caiu muito. Você começou a ter altos e baixos, né? Coisa que você não tinha antes, não é? Exatamente. Ficou muito confuso. E aí aquela coisa, né? A gente não sabia se era pré-menopausa, ou se é depressão, ou se é crise climática. Então... E você também teve uma piora das outras coisas também, né? Você tinha um pouquinho de diabetes, não é? Você tinha um diabetes... Sim, que aí começou a ficar difícil de controlar, né? Deu uma disparada também. Enfim, muita coisa ao mesmo tempo, pressão alta também. Aí por isso que você também não quis me operar, porque eu já tinha mais de 40 anos e essas questões todas, né? Então a gente foi tratando com essas injeçõezinhas aí, que dá uma a injeção da Goserelina, né? Do Zoladex. Agulhinha. Goserelina, Zoladex, Triptorelina, isso tem tantos nomes. Lembra do querer fazer a menopausa? Então, são umas medicações onde a gente diminui toda a produção de hormônio feminino desta mulher. A gente usa muito isso na reprodução humana, mas hoje a gente está usando para endometriose, está usando para mioma, está usando para adenomiose. Então, existem vários tipos de tratamento onde a gente necessita desse tipo de medicação para diminuir os hormônios femininos. O uso da Goserelina para você te aliviava durante um tempo, mas depois voltava, né? Mas chegava a durar assim de 3 a 6 meses, assim, no maior sossego, né? E eu nunca fui uma pessoa assim que tomei pílula direto. Tomei umas fases, mas não que eu me adaptei, mas eu sou meio desligada assim para algumas coisas, né? Algumas coisas todas. Então aí com meu marido a gente acabava usando preservativo, né? Mesmo a gente já estando junto aí há 500 anos, a gente acostumou. E aí depois com a Goserelina foi um sossego, né? E aí agora a gente tá nesse processo aí de ver se volta a tomar ou se agora já tá diminuindo mesmo. Né? Então, porque a gente viu que seus hormônios já estão começando a oscilar mais, né? Com relação à outra parte, a parte da diabetes, da hipertensão, como é que ela tá? Tá mais controlada? A pressão tá um pouco mais controlada, mas a diabetes eu descompensei de novo. Tô até agora voltando a tratar de novo, né? Porque é justamente por causa dessa minha rotina caótica, né? Não tem um horário assim que eu vou almoçar todo dia certinho, final de semana, então piorou, né, que eu fico às vezes o dia inteiro trabalhando em eventos, em feiras, aí aquela refeição bem de rua mesmo, lanche, salgadinho, tudo, difícil você ter uma alimentação correta, né, nessa correria que eu tenho, assim. Mas eu acho que assim,
E aí é uma das coisas que a gente tinha conversado, sabe? Pelo fato do climatério, que você já está nesse climatério, isso é certeza, essas outras coisas ficam piores. Porque, por exemplo, sua rotina sempre foi caótica. Isso é verdade. E agora tá pegando mais, né? Porque atrapalha seu sono. Muito. Né? Às vezes você já chegou a me procurar falando, cara, Guia, você falou isso agora, né? Sobre o negócio de depressão, essas coisas. E isso só começou depois. E aí uma das razões de eu querer, de eu não querer te dar o Zoladex de novo e querer compensar, é porque eu acho que é por causa hormonal isso aí, sabe, Flávia? Então, é nesse sentido que eu acho que o sangramento é uma coisa, mas essa coisa da diabetes, descompensar tão fácil, a coisa do você não conseguir descansar direito, eu acho que tá tudo ligado nessa fase do climatério. Isso piora o que você já tem. Pode ser, faz sentido mesmo. Eu tô um pouco batendo nessa tecla, porque a gente tava até conversando. A gente nunca se liga que isso é climatério já. Que isso faz parte dessa fase da menopausa. A gente fica achando que as coisas são sempre pontuais. É só o sangramento. É só a descompensação da diabetes. É só, sabe? É só coisinhas. Mas não, na verdade é um todo. Que eu acho que já desde aquele começo, se a gente tivesse talvez pensado no climatério, a gente tivesse um pouco mais equilibrado agora. Pode ser. Que essa vai ser a nossa próxima empreitada. É equilibrar os seus hormônios para que você não tenha mais sangramento e para melhorar todas essas coisas além dessa parte que você tá sentindo. As pessoas às vezes falam, Karen, mas agora tudo você quer dar de desculpa como se fosse menopausa, lá. Eu falo, não, gente, mas é porque piora nessa fase. Sim, é verdade. Aí eu tô agora com um ciclo, assim, tipo, tem meses que dura, sei lá, 4, 5 dias, mas 2 dias insuportáveis de sangramento, assim. E aí agora alguns que duram 2 semanas, mas um pouquinho de cada dia. Então tá muito... então tá muito irregular. E você não era assim também, né? Não. É outra coisa, você até te sangrava, mas era 3, 4 dias todo mês bonitinho, né? Sim, é. Nunca me deu dor de cabeça, tanto que por isso que eu nunca quis parar de menstruar, porque sempre foi 3 dias só, sem dor, nem nada. Aí agora não, é insuportável, não vejo a hora de acabar logo. E eu acho que a questão do incômodo, isso é muito forte. E às vezes as pessoas ficam nessa coisa de, mas menstruação é natural, mas isso é normal. E não é, né? Que atrapalha. Não, doer não é normal, né? Não é uma coisa assim de... é uma dorzinha. É uma coisa assim de você não conseguir fazer nada, né? Não é não só trabalhar, mas é de não fazer as coisas do dia a dia também. E vai te trazendo uma certa tristeza também, que você fala assim, gente, mas eu não sou assim. Exatamente. E eu tenho ainda um privilégio que eu faço os meus horários, né? Durante a semana. Aí eu posso, se um dia ou 2 estiver muito ruim, ficar ali mais deitadona, tirar uma cochileta russa. Mas a maioria da população não, né? Então tem que estar ali, né? Não, e você tem que estar bem, não adianta. E mesmo assim, mesmo você tirando esse cochilo, se você não consegue relaxar nesse sono, se você tá sem ferro, sem energia, a cochileta não vai adiantar de nada. Aliás, você até acorda pior, né? É verdade, às vezes sim. Dá aquela ressaca do onde estou, quem sou eu, o que eu tô fazendo. Não sabe nem que dia tá, né? É bem isso mesmo. Você pensar em menopausa pra você hoje te traz algum baque? Traz, né? Porque, assim, né? Embora eu leia bastante sobre isso hoje em dia, falo bastante com você e tudo, lógico que dá aquele baque, né? Porque a gente fica pensando, putz, eu tô próxima já da finitude, já da decrepitude. E eu tenho uma cabeça, assim, que, né, não é questão da idade. Eu ainda tenho uma cabeça, assim, de que eu quero viajar, fazer minhas coisas, ir em show, em festival, não sei o quê. Aí fico pensando, putz, será que eu não vou mais conseguir fazer as coisas que eu sempre fiz e tal, né? A menopausa te liga com deixar de fazer as coisas, né? Pois é. Uhum. E agora você tá voando também.
Sim, exatamente. Eu bato um pouco na tecla porque menopausa, gente, é uma fase que é a maior fase da mulher. É verdade. Né? Então vocês vão me ouvir falando isso demais, porque se a partir dos 40 a gente está entrando na menopausa, ela vai acabar quando? Só com 90. É. E a gente não fica pode- ainda ligando a menopausa com a pausa mesmo, com o parar de fazer as coisas. E não, a gente quer dar play, play, play. Por isso que eu acho que o falar muito e a gente falar, a gente lê, lá. Mas pra todo mundo pega. Pega, por mais que seja de finitude mesmo. mais atualizada, né? Menos com preconceito com as coisas, sempre pega, né? Não pode sair pra dançar, não pode sair pra viajar, não pode pensar em fazer projetos novos. E não tem nada disso. Aliás, você tá cheia de projetos novos, não é? Tô sempre com novidade. Sua cabeça não para, não. Sua cabeça dos 20 até agora é igual, não é? Acho que até deu um up, assim, depois dos 40, porque agora a gente é mais, sabe mais o que quer, já toca meio o foda-se, né, pra muita coisa, já não tolera mais desaforo, né, então, por um outro lado, melhorou muito, assim, né, então acho que eu tô mais, assim, tipo, eu era muito medrosa de responder as coisas, então, depois dos 40, né, sem ser em relação à menopausa, você ganha um novo impulso, assim, de agora eu faço o que eu quero. Lógico que não é assim sempre, né? Mas você consegue... Você se sente melhor. Agora que você está mais madura, você se sente melhor. Exatamente. Nossa, com certeza. Na hora que a gente tá se sentindo melhor, ou que a gente tem melhor a cabeça, a gente sabe o que a gente quer, aí vem o mundo e fala que a gente tem que pausar. Pois é, exatamente. Não é... A gente tem que parar de associar a menopausa com essa limitação. Acho que a menopausa tinha que ser o voar mesmo. É o play mesmo. Com certeza, porque, por exemplo, as mulheres que tiveram filho já estão com um filho criado, né? Já estão ali, às vezes, divorciadas, estão solteiras, querem viver a vida, né? Você teria alguma mensagem para falar sobre, para quem tá entrando agora na menopausa, né? Para quem tá passando dos 40 anos, que sente essa coisa da finitude, você tem alguma mensagem para dar para quem tá chegando, para não... Eu acho que realmente, né, agora entrou na minha cabeça que não é o fim, mas é um recomeço e começo de outras possibilidades também, né? Então, lógico, hoje eu não deixei de ser noturna, notívaga. Pra mim, eu não tenho essa, agora eu quero ir na balada da tarde e sentar no sofá. Não, eu gosto de chegar meia-noite e sair 5 da manhã. Mas eu entendo que agora... Do jeito que era antes, né? Do mesmo jeito que era antes. Assim. Mas antes, eu ficava até 5 da manhã e 8 horas da manhã eu já estava trabalhando em outra coisa. Hoje em dia não, preciso de uns 3 dias para me recuperar. E você sabe disso, porque você entende o limite também do seu corpo, né? Exatamente, então é isso, é você entender que não é todo mundo igual e que que hoje em dia a mídia foca muito, a Angélica está na menopausa, a Fernanda Lima, só que elas são todas riquíssimas, têm dinheiro para pagar o melhor personal trainer, a melhor academia, não sei o quê, né? Então faz os melhores tratamentos. E o dia a dia aqui da plebe não é assim, né? Então, e a gente tem que se virar nos 30 mesmo, mas dá. Exatamente, né? dá sim, com certeza. Você às vezes não vai poder ter os mesmos procedimentos, tratamentos que uma J.Lo, uma Cláudia Raia, mas dentro ali das suas possibilidades você consegue também tocar a sua vida, né? Não, e é legal, assim, a gente poder falar que isso está bem perto da gente agora. Não precisa da coisa super cara. A gente tem como melhorar a qualidade de vida sem... são coisas pequenas, às vezes, e já tá mais perto da gente. Não é verdade? Não é deixar, é assim mesmo, eu tô velha e acabou. Não é isso não, a gente vai tirar esse estigma de que só gente rica que pode fazer tratamento, só gente rica que não tem problemas, todo mundo tem problema, e a gente tem que sair em busca da solução das coisas, não é? Com certeza, a ciência e a medicina vão evoluindo para ajudar a gente, né, e não para dificultar, então... É isso, é para ajudar. Exatamente. Quanto mais... E nunca ficar naquela posição de
sentei, é assim, acabou. Não, Deus me livre. Eu quero mais caminhar pra frente ainda. Não, eu ainda vou em vários projetos aí, hein, minha amiga? Verdade, Né? As festas e tudo mais, eu quero Karen continuar também vai em indo. vários eventos meus, então ela também é das minhas. Minha filha, eu já passei dos 50 e eu tô indo. Agora então, né? Já... Eu ainda sou a que come o podrão no final da balada. Também gosto. Ai, que bom ter essa conversa com você, Flavinha. Eu agradeço muito esse oferecimento, porque você está oferecendo as suas coisas. E eu tenho certeza que um monte de gente se vê nisso que você falou. E eu acho que, assim, dando exemplos, é que a gente consegue fazer com que as outras pessoas também fiquem mais tranquilas e não se sintam tão anormais de querer ter mais do que o que oferecem, às vezes, não é verdade? E sim, entender que existem várias possibilidades de envelhecimento, de menopausa, né? O negócio é você descobrir o caminho que é melhor para você, né? Nunca fica quieta, nunca ficar quieta e se sempre você ir atrás. quiser sossegar também, começar a querer fazer crochê, tá tudo bem também. Não, se você quer, beleza. Agora, não falar que, eu só posso isso porque exatamente. essa é a fase. Eu tô velhinha, eu só posso usar roupinha de cortina. Não. Nós estamos aqui com os óculos coloridos, batonzão. É isso. Doutora Karen no saltão, eu aqui no tênis. E é isso, cada uma com seu estilo, né? É sobre isso. Queria aproveitar e agradecer por todos esses anos aí que você cuida de mim. E você não tem igual. Se todos os médicos fossem igual a você, a gente estava super feliz. Então, obrigada. Eu sou assim, eu sou dessas que o que eu faço pra vocês, eu faço pra mim e eu quero todo mundo que nem eu, assim. E todas as minhas amigas vão em você, te adoram também, então você é muito especial pra gente. Cada corpo tem seu ritmo. Nesse episódio, a gente viu histórias diferentes de um mesmo sintoma, que são as alterações menstruais. E o que a gente viu aqui? Que autocuidado é informação. A gente precisa saber o que a gente está sentindo, e a gente precisa poder verbalizar isso, poder falar com as pessoas e principalmente respeitar como é que seu corpo vai agir e ter paciência, gente. Quando a gente quer ter tudo muito rápido, às vezes as coisas não andam e aí a gente se frustra muito rápido e não deixa o tratamento acontecer. Então, a história da Anamélia, a história da Flávia, você vê, tiveram timings diferentes, 5 anos para um, até hoje para outra. Então, você vê que às vezes a gente precisa ainda se adequar, não é de uma hora para outra que a gente consegue resolver, mas é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que a gente vai conseguir. Então, se você está passando por algo parecido, não se intimide e não deixa a vergonha aparecer. É importante que você joga isso para fora e vamos procurar solução. Mulher não tem que sofrer, gente. Menopausa é normal. Aliás, como eu sempre bato na tecla, é a maior fase na vida de uma mulher. Por isso, não se segurem. Eu quero que vocês falem isso para todo mundo. Conhece alguém que está passando por esse sofrimento? Então, manda para ela esse episódio, vamos conversar, vai atrás, vai no médico. É para isso que serve o Menos Pausa Mais Play, gente. Eu quero vocês falando, eu não quero vocês paradas, eu quero vocês voando, playzando na vida como o tempo todo que a gente tem. Eu sou a doutora Karen, esse foi mais um episódio do Menos Pausa Mais Play. Beijo, beijo.